Eu sou a Amanda. Eu sou a Bárbara, a gente está no último semestre de Publicidade e Propaganda e a gente queria saber um pouco mais sobre ti. Qual o teu nome, a tua idade, de onde tu é e qual foi um dos motivos assim que te trouxe para Publicidade e Propaganda? Eu sou a Sofia, eu tenho 18 anos, sou aqui de Porto Alegre mesmo e, bom, a publicidade veio para mim no início do meu ensino médio, que na verdade foi mais colocar um nome numa coisa que eu sempre gostei, assim, sabe? Toda essa coisa, comunicação, criatividade e tal. Foi mais por isso. Mais ou menos nessa mesma linha, eu acho que muitas vezes as pessoas... eu ouvi isso quando eu falei que eu queria publicidade para alguns amigos e tal, que a publicidade às vezes é um curso de pessoas que não sabem bem o que querem, exatamente por ser tão amplo. E eu queria saber se para vocês foi assim, se vocês queriam de paraquedas ou se era um sonho mesmo, algo que vocês queriam. Pra mim, realmente foi um sonho, assim, era o que eu queria. Eu demorei pra descobrir, porque eu sou do interior, então eu não sabia que existia essa área em específico. Mas eu sabia muito que eu queria comunicação. E dentre os cursos da comunicação, a publicidade foi o que eu me identifiquei. E nunca foi porque eu não sabia o que eu queria, ou por acaso, assim, eu não caí de paraquedas. Então eu sabia exatamente, assim. Eu assim também, sabe, estava muito certa que eu queria entrar em Publicidade e Propaganda. Então acho que isso faz muita diferença, sabe? Conhecer a área antes, eu trabalhei um tempo antes de entrar na URGS, então ter muita noção do mercado de trabalho, ter noção dos prós e dos contras, sabe? Acho que isso faz a diferença de como que a gente vai encarar o andar, né, o passar do curso, assim. Até o modo como a gente acaba se envolvendo com as disciplinas, acho que isso fez muita diferença, porque te dá uma visão assim, de onde a gente quer chegar, sabe? E realmente é uma área muito ampla. E no início, assim, eu, por exemplo, eu tive contato mais com a área de criação antes de entrar. Então, quando eu entrei, eu queria ter contato com outras áreas, assim, né? Ver se realmente era isso ou não. E ter essa visão realmente ajudou com o que eu iria descobrir aqui dentro da URGS, assim. E tu conta pra gente, né, se tu tem algum interesse em alguma área já, ou, tipo, não tem muita ideia do que esperar. Assim, eu tô indo de coração aberto, mas eu acho que o que me trouxe pra publicidade foi mais a parte da criação mesmo. Eu não tenho nenhuma experiência, mas é o que eu tenho mais afinidade, eu acho. É o que te chama a atenção, assim. Sim. E tu tinha alguma área de interesse quando tu entrou? Quando eu entrei, eu sempre fui muito inclinada para conteúdo, porque eu sempre gostei muito de escrever e, modéstia à parte, eu escrevo bem, assim, eu me dou muito bem com a escrita. E eu tinha um pouco de insegurança com o criativo, com a parte de criação, mas durante o curso eu fui descobrindo muita coisa, assim, descobrindo que eu gostava também dessa parte. E acho que foi mais isso, assim, tipo, no início eu achava que eu queria uma coisa e depois eu fui descobrindo que tinha muitas mais possibilidades, assim, pra dentro do curso, foi bem legal. E qual foi a tua reação quando tu descobriu, assim, que tu tinha passado? Olha, foi bem emocionante. Eu tinha feito o vestibular em 2022 também para testar. E eu passei também para publicidade. Então tinha toda aquela pressãozinha, assim, vou passar de novo, não vou. Uhum. Então ver o listão ali com o meu nome foi um alívio, assim. Fiquei muito feliz de estar dando mais um passo para conquistar esse sonho. É uma reação muito boa, né? É uma sensação, assim, que não dá pra descrever. Sim, nossa, de dever cumprido total. Sim. E assim, tem alguma área que te chame a atenção além da criação? Alguma disciplina que talvez assim tu olhe, tem alguma expectativa para aprofundar, para saber mais? Alguma primeira impressão, assim? Pois é, assim, tem muitas disciplinas que o nome parece interessante, assim, no primeiro semestre. E agora que está começando o currículo novo, eles colocaram a escrita criativa no primeiro semestre e eu estou bem animada, porque, que nem a Amanda, eu também gosto muito de escrever. Então, estou bem ansiosa para essa. E, gurias, qual foi uma cadeira que marcou a trajetória de vocês? Acho que as cadeiras criativas me marcaram muito, porque como eu te falei, assim, no início do curso eu tinha muita essa insegurança, tipo, será que eu sou criativa e tal? Mas depois eu vi que sim, né, que eu era criativa, e a gente pode também exercitar isso, né, e a gente exercita muito durante o curso, tanto na parte visual quanto na parte de escrita. Então, acho que as cadeiras que mais me marcaram foram as práticas, obviamente, fotografia, audiovisual, e também acho que criação publicitária, assim, porque foi a primeira cadeira que a gente teve contato com o que é, assim, a publicidade em si, e poder botar a mão na massa ali, tu começa a te sentir mais dentro do curso, sabe, e pra mim marcou bastante. Eu acho que as cadeiras práticas
elas trazem essa possibilidade de exercer a criatividade, mas em grupo também. Porque isso é uma coisa que faz muita diferença depois, no mercado de trabalho. Como que a gente vai lidar com outras pessoas? Como que é um processo criativo tendo que levar em consideração a opinião de muitas outras pessoas, né? E também, assim, uma coisa que a gente aprende, levar outras ideias em consideração, testar mais coisa, e isso faz muito sentido, sabe? Então, acho que eu concordo com a Amanda, acho que as disciplinas práticas de criação foram muito interessantes. Criação publicitária, fotografia publicitária que a gente tem, ela é ofertada no 3º semestre, mas a gente fez ela mais para o final, enfim, que é muito interessante por isso, sabe? Porque muitas pessoas têm que dar a opinião, colocar aquilo, ver o resultado, acho que é muito gratificante, assim, dá uma sensação muito boa. Eu também gostei muito da disciplina de estudos críticos, que ela é mais para o final do curso, que traz essa relação, assim, de olhar para a sociedade com uma criticidade mesmo, sabe? Refletir sobre algumas pautas, acho que isso é bem importante para a publicidade também, sabe? Como que a gente vai sair daqui com um pensamento de assim, eu vou fazer o melhor que eu puder, sabe? Ter uma responsabilidade, não fazer um desserviço. Então, ter essa sensibilidade e essas disciplinas como estudos críticos traz essa possibilidade de refletir dentro da sala de aula, ter trocas com os colegas, trocas com a professora também. Então é um momento para a gente parar e refletir enquanto indivíduo, mas principalmente enquanto profissional quando sair daqui, sabe? Então acho que isso foi bem bom, assim. Talvez seja difícil de lembrar, assim, porque vocês fizeram muita coisa durante o curso, mas teve algum trabalho que ficou, assim, marcado para vocês, que foi muito desafiador ou foi muito emocionante, alguma coisa assim que ficou? Acho que para mim é que os trabalhos de criação realmente, assim, eu estava muito empolgada, tipo, era início do curso e também depois veio a pandemia e os trabalhos ficavam um pouco, não ruins, mas é que era uma perspectiva diferente, a gente estava isolado, né, enfim. Mas dos primeiros semestres, assim, do primeiro semestre em si, os trabalhos eram muito legais. Tem um que me marcou muito, que era um marketing de guerrilha da Quem Disse Berenice. E aí a gente tinha que pensar numa ação para fazer em algum lugar, tipo um shopping, algum lugar assim, para impactar as pessoas. E para mim foi demais, assim, tipo, ter que pensar nisso. E aí como tratar a maquiagem de uma perspectiva diferente, aí ter que tratar as características do produto. Isso para mim foi bem legal. Eu acho que também a gente teve que fazer um curta-metragem e eu acho que também foi muito marcante porque a gente fez isso remotamente. Então foi um desafio, assim, sabe? E dentro de um cenário onde era difícil ser criativo, porque a gente estava vivendo a pandemia, não tem como ignorar essa realidade, né? Então também, assim, no curta-metragem que eu desenvolvi com o grupo, a gente fez a perspectiva de uma criança. Hoje não dá pra brincar na rua, Zorro. Então, assim, é uma sensibilidade um pouco maior, sabe? A gente para refletir como é que é o olhar deles sobre isso. Então, foi um trabalho, assim, que foi muito desafiador. Também é algo que fica como uma boa lembrança também. Mas que não é sempre fácil, assim, sabe? De como que a gente vai desenvolver um trabalho. Então, talvez os que são mais desafiadores são os que acabam nos marcando um pouco mais, assim, nesse sentido, sabe? A URGS tem muitas atividades, assim, além das disciplinas, tem extensão, tem pesquisa. Tu pensa, assim, em trabalhar ou em atuar em alguma coisa além das disciplinas? Tipo, não sei se tu conhece alguns projetos. Por exemplo, aqui na Fabico tem o Caixola, que é um projeto de extensão mais ligado à criação. Então, é interessante ver como que isso é desenvolvido, né, a partir da universidade, assim. Também tem, como a Amanda falou, as bolsas de iniciação científica, que é mais ligada à pesquisa. Tem o NEP TV também, que daí é um projeto mais ligado ao audiovisual. Não sei se alguma dessas atividades assim te chamam a atenção, se tu gostaria de se integrar mais, né? Tem alguma expectativa também envolvendo essas áreas? Sim, eu ia fazer uma pergunta sobre isso para vocês, na verdade. Eu queria saber se vocês participaram, inclusive se quiserem responder depois. Mas quando eu vim no Portas Abertas ano passado, eu visitei o Caixola. E eu me interessei bastante por lá e eu acho que é um projeto do qual eu gostaria muito de fazer parte. Sim. E também, assim, é legal porque uma das professoras do primeiro semestre, ela tá no Caixola, né? Então também é uma troca muito, assim, acolhedora, sabe?
de se sentir parte da URGS aos pouquinhos e se descobrindo, assim, e descobrindo os espaços que fazem sentido para ti, assim. Eu não cheguei a fazer parte do Caixola porque eu já tinha uma experiência em criação, mas eu acho que é uma oportunidade muito interessante, assim, para quem está iniciando, sabe? Quer aprofundar um pouco mais, quer descobrir mais sobre os softwares mesmo e como trabalhar em equipe, como eu te falei, sabe? Como que é ter uma demanda, como que é fazer uma alteração. E as outras oportunidades também, sabe? A iniciação científica, mas aí vai muito assim do que tu espera do curso, né? Para mais ou menos qual área faz mais sentido também ir testando, acho que é muito importante. Mas eu tentei mais focar, assim, realmente na grade curricular, nas obrigatórias, porque o meu objetivo era um pouco diferente, talvez, de outros colegas, sabe? Meu objetivo realmente era chegar ao final do curso com um bom aproveitamento das obrigatórias, sentir que realmente me engajei muito nas atividades obrigatórias, nas eletivas também, nas atividades fora, né, dessa grade obrigatória, mas era o meu foco, porque eu já tinha talvez uma experiência profissional e o meu foco estava muito nisso, em chegar no final do curso sentindo que eu tinha uma base muito sólida dentro da grade que me foi ofertada, assim, sabe? Eu fiquei um tempo no Caixola, mas foi bem pouco, assim, foi um mês. Até porque eu não sabia muito bem mexer, e aí eu queria mais ver como era a questão, né, na parte mais de texto. Então, eu fiquei pouco tempo, mas eu fiz mais atividades de extensão. Sim. Então, eu participei de um projeto durante a pandemia que ajudava as empresas, por exemplo, na comunicação delas, como elas digitalizavam o negócio delas, já que agora eles só poderiam se comunicar daquela forma. Também teve um outro projeto que eu participei que era com as escolas daqui de Porto Alegre. Então, a gente participava como monitor e era um desafio, assim, tipo uma gincana, que eles precisavam da nossa ajuda para falar sobre coisas da mídia e, enfim, do jornalismo, da publicidade, né, das relações públicas. Foi bem interessante e eu tive algumas experiências de estágio também. Então, isso foi bem legal, porque eu pude transicionar entre muitas coisas. Então, eu tive várias experiências, assim, foi bem interessante, tipo, para eu conhecer a área, para eu saber exatamente o que eu queria, sabe? Sim, agora que vocês estão quase saindo, né, da faculdade, vocês já têm ideia da área que vocês vão seguir, do que vocês vão fazer quando terminarem aqui? Olha, como eu te falei, eu entrei com uma experiência mais na área da criação, mas assim, a minha ideia ao longo do curso era descobrir novas áreas e eu acredito que isso realmente aconteceu, assim. Ainda é uma área que me atrai muito, porque querendo ou não, tem muitas características minhas que fazem sentido nisso, não é uma coisa que eu, sabe, dispensei, mas para mim hoje faz muito mais sentido, assim, estratégias mais no ambiente digital, sabe, trabalhar com marketing digital, é onde hoje eu me vejo mais, assim, porque faz mais sentido para, principalmente questão de horários, é uma coisa onde eu consigo me organizar um pouco melhor, sabe? Porque é um dos motivos também que me trouxe para a publicidade, essa possibilidade de fazer meus horários, de talvez me adaptar, sabe? Eu acho que a publicidade e propaganda, ela é uma área muito abrangente, mas principalmente é uma área onde o profissional ele pode escolher muito onde ele quer atuar, como que ele quer atuar, e isso faz muito sentido para mim, assim, sabe? Então, acabei saindo um pouco mais da área da criação, indo mais para essa outra área, mas que de algum modo elas sempre estão dialogando, sabe? Mesmo sendo áreas amplas, uma coisa que tu faz aqui sempre tu acaba aproveitando e vai levando essas características para as outras áreas também. Eu acho que o legal da publicidade é justamente isso, né? Tipo, a possibilidade que tu tem, assim, tipo, são inúmeras e coisas que tu nem imaginava, tu pode fazer. Hoje eu trabalho com marketing mais ligado à moda, que foi uma coisa que eu sempre quis, assim, desde o início era o meu objetivo, mas eu não sabia por quais caminhos ir. Hoje eu tô na área e tem sido bem gratificante, assim, mas eu cheguei a atuar na área da saúde, gastronomia, então... e outras áreas também, né, mas foi legal, assim, tipo, ter essas experiências para saber o que eu queria e hoje eu tenho certeza do que eu quero e eu consegui estar onde eu gostaria, sabe? Bom, então a gente está aqui hoje, as aulas vão começar em breve e eu queria, assim, entender como que é isso, assim, qual que é a tua expectativa, a integração que aqui na Fabico é feita, o acolhimento que os veteranos fazem com os bichos.
Como que está sendo assim, essa experiência e qual a tua expectativa para o início das aulas? Porque uma coisa assim que tu me citou, que a matrícula foi online, então não teve aquela experiência de vir até a Fabico, fazer a matrícula aqui. Vai ter a primeira impressão na primeira aula. Como que é esse sentimento, assim? Pois é, assim, são muitos sentimentos, na verdade. O acolhimento dos veteranos tem sido muito importante. Já teve até um trote que eles fizeram exatamente por a matriculação online. Eles quiseram ter um momento para todo mundo se conhecer antes, que eu infelizmente não pude ir, mas eles estão fazendo toda uma gincana, uma coisa que rola pela internet, então o pessoal está sempre se falando, tirando dúvida. Quando eu fui fazer o meu cartão da URGS, eu já conheci algumas outros bichos que vão ser meus colegas. E eu tô muito, muito ansiosa mesmo, porque a pandemia pegou todo o meu ensino médio, todo o meu primeiro, segundo e o terceiro ano ainda foi meio adaptado, assim, ano passado. Então eu tô, de certa forma, voltando para tudo bem presencial, 100%, e eu talvez em 2020 nem imaginasse que eu chegaria na minha faculdade já podendo viver normalmente de novo, sabe? Então eu tô muito ansiosa mesmo. E fazer parte da URGS agora também, Sim. né? Sim. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que vai caindo a ficha aos poucos. Ter o cartãozinho azul, sim, que te permite ir em qualquer espaço da universidade, assim, né? Isso é muito, muito demais. Uma coisa também, assim, não sei, que a gente poderia dizer para ela, talvez, mas de aproveitar essa oportunidade de usar o cartão da URGS, sabe? E conhecer outros campos e talvez fazer cursos de extensão em outros espaços. Eu acho que isso faz muito sentido. Eu, por exemplo, eu fiz um curso de extensão no primeiro semestre e eu aproveitei ele depois em todas as minhas obrigatórias, porque eu tinha muito conteúdo, muita bibliografia, sempre, alguma coisa sempre agrega. Então, assim, aproveitar essa oportunidade, sabe? Não ficar só na Fabico. E conhecer os cursos, fazer letivas no centro, fazer em outros espaços também, porque é a URGS, sabe? Não é só a Fabico, mas é a possibilidade de conhecer outros espaços e aproveitar a experiência e tendo trocas com outros alunos de outros cursos, porque isso também vai enriquecendo, sabe? A gente da área da comunicação, a gente está sempre entendendo a sociedade mesmo, né? E buscando pontos de vista, entendendo pontos de vista. Então, essa possibilidade de transitar em outros espaços da URGS também amplia esse olhar, assim, sabe? E a gente sempre acaba aproveitando muito, né? Nos próprios trabalhos, assim, tu já vai ter que ter bastante uma visão de fora, né, como a Bárbara falou. E a gente tem as eletivas também, então isso é uma oportunidade de tu conhecer outras coisas, sabe? Se tu tiver como fazer isso, isso é bem legal, tipo, transitar em outros campos. Então, fazer letivas em áreas diferentes, como a Bárbara disse. E tudo isso vai te dar muita ideia, muito embasamento, muitos insights. Porque a gente vai ter muitos briefings, então tu vai precisar de muitas ideias. E se sentindo parte da URGS de um modo natural, né, tranquilo. E também aproveitar os primeiros semestres, porque depois vem estágio, vai ficando um pouco diferente o ritmo. Mas esses primeiros semestres é uma coisa assim para tu ir se sentindo parte da URGS e encontrando o teu espaço dentro da URGS e no curso, né, na área que realmente faz sentido para ti e tudo mais. Bom, gurias, muito obrigada pela conversa. Foi muito legal compartilhar as experiências com vocês e saber como talvez eu esteja daqui uns 4 anos. Então, muito obrigada. A gente que agradece, né? Porque foi muito interessante compartilhar contigo também, entender tuas expectativas, né? Enfim, falar um pouco da nossa trajetória e a gente espera que a tua também seja tão gratificante quanto a nossa. Também, assim, boas memórias na Fabico, aproveita, sabe? Acho que esse papo aqui hoje também traz um pouco dessa nostalgia, da gente relembrar como que foi aqui, né? Os primeiros momentos e agora são os seus primeiros momentos, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, assim, que ficam, porque aqui passam muitos alunos, todo semestre tem alguém se formando e sempre tem gente nova entrando. Então, o que fica é a Fabico, para tu aproveitar, a Fabico, a URGS, né? E, enfim, se encontrar aqui e que seja muito bom. Tenho certeza que vai ser muito feliz, tu vai ter muitas memórias boas para relembrar depois na tua vida profissional. Então, a gente deseja tudo de bom, assim, e que consiga se encontrar na publicidade e propaganda, né?